a Estácio tem o prazer de receber o senhor Carlos Wizard Martins para proferir uma palestra nacional que marca a abertura do projeto Boas-Vindas Calouros no primeiro semestre de 2013. Este evento está sendo teletransmitido ao vivo via satélite para mais de 270 mil alunos em todas as unidades da Estácio no Brasil. Gostaria aqui de agradecer a presença de toda a diretoria da Wizard, do senhor Carlos Martins, o presidente do grupo, o senhor Giovanni Giovanelli, senhores Arno, Igor e todos os franqueados representados aqui pelo senhor César Almeida. Passo agora a palavra ao presidente do Grupo Estácio, senhor Rogério Melzi, para a abertura oficial do evento e considerações iniciais. Bem, bom dia, pessoal. Sempre muito bom conversar com vocês, sobretudo quando a gente tem um evento desse porte, dessa grandeza como hoje, aqui na Estácio, ao vivo aí para todo o Brasil. Eu vou ser breve aqui, falar um pouquinho do nosso convidado. Eu, quando falo com os nossos alunos, e eu faço isso com muita frequência, eu sempre gosto de dizer que uma das vantagens, né, ou dos efeitos colaterais de fazer uma carreira legal, é que você acaba trombando, às vezes sem esperar, quase sem querer, com gente de primeira grandeza. E foi assim que eu acabei conhecendo o Carlos alguns meses atrás. A gente recebeu a visita do grupo na Estácio, é uma troca, né? A gente faz isso bastante entre grandes empresas de primeira linha no Brasil. Normalmente são só os executivos, então o Giovanni que está aqui, eu achei que o Giovanni fosse nos visitar, e na verdade o Carlos acabou vindo junto, e foi muito bacana, porque eu estava lá apresentando um pouquinho do que é a Estácio, como que nós fazemos essas coisas, e devo dizer até um pouco desconfortável, porque eu estava olhando para alguém que já fez tão mais, né, do que eu, estava eu lá tentando falar alguma coisa do que a gente faz aqui na Estácio. E me chamou muita atenção naquele dia como o Carlos é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que fala muito pouco, mas que quando fala com muita intensidade, fala com muito brilho, fala com muita pertinência. E foi muito legal conhecê-lo naquela oportunidade. E aí, ao final, ele me presenteou, né, com um livreto, que vários de vocês conhecem, é o Desperte o Milionário que há em você. O meu veio assinado, que é muito legal. E eu, na hora que eu li, falei, puxa, deve ser alguma coisa aí na linha da autoajuda, parece até um pouco pretensioso, mas aí eu li. Na verdade, eu devorei numa viagem que eu fiz, e é muito legal, porque ali mostra muito da história do Carlos, né? E mostra muito do que tem da filosofia, uma filosofia que é muito difícil de ver no Brasil, acho que é muito raro, né? Alguém com esse tipo de pensamento, e é realmente inspirador. Faz a gente pensar se está, de fato, fazendo o máximo, sonhando grande como deveria, e é uma leitura que hoje eu recomendo tranquilamente para qualquer um que tenha ambição, ou até para quem não tem ambição, para passar a ter ambição de crescer na vida. Mas só para vocês conhecerem o nosso convidado, deixa eu ler uma mini bio dele aqui, que é bem interessante. O professor e empresário nasceu somente com o nome Carlos Martins, em Curitiba, tem 6 irmãos e 6 filhos. Aos 17 anos, viajou para os Estados Unidos, financiando sua passagem de ida em 10 vezes. E com apenas $100, dinheiro que conseguiu com a rescisão contratual do seu emprego, viajou com muita coragem e cheio de sonhos. Aos 19 anos, ele segue para Portugal e, durante 2 anos, serve como voluntário numa missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Aos 21 anos, Carlos estava de volta ao Brasil. Havia realizado 2 de seus sonhos, viver nos Estados Unidos e atuar em uma missão religiosa em Portugal. Agora, sua meta era formar uma família e buscar uma formação acadêmica em nível superior. Casou-se com a jovem Vânia e 1 ano depois chegaram os filhos gêmeos Charles e Lincoln. Aos 26 anos, Carlos Martins foi aceito na Universidade Brigham Young, em Utah, nos Estados Unidos. Dentro do campus da BYU, pôde conhecer um dos maiores e mais modernos centros de ensino de idiomas do mundo, o MTC, sigla em inglês para Missionary Training Center. Passou a conviver com milhares de jovens que, em apenas 8 semanas de aulas, conseguiam expressar-se livremente em um segundo idioma. Logo, Carlos percebeu que um adulto não precisa levar meses ou anos para aprender uma outra língua, mas sim algumas horas ou semanas. Após sua formatura nos Estados Unidos, Carlos Martins voltou ao Brasil em 1987, disposto a implantar uma metodologia de ensino dinâmica e moderna. As primeiras aulas do professor Martins, para cumprir esse papel de ousadia, aconteceram na sala de sua casa. Foi então que ele fundou a primeira escola Wizard em Campinas, em São Paulo. Os resultados se mostraram tão satisfatórios e as possibilidades tão promissoras que logo novas escolas Wizard passaram a ser abertas através do sistema de franchising em todo o país. Seguindo a sugestão de uma franqueada da rede, o professor resolveu adotar o nome da escola em seu nome civil. Dessa forma, Carlos Wizard Martins
Graças à sua visão empreendedora e à preocupação com a educação brasileira, tornou-se um dos maiores empresários do setor de idiomas e ensino profissionalizante do mundo. Hoje, a Multi, a holding que controla as marcas Wizard, Yazid, Skill, Alps, Quatron, Microlins, SOS, Beat Company, People e Smarts. Bastante, né? É sinônimo de liderança no ensino de idiomas e cursos profissionalizantes no país. A empresa conta com mais de 3.000 escolas franqueadas, gera mais de 45 mil empregos e atende cerca de 1 milhão de alunos. Pessoal, quando a gente recebe alguém desse naipe, desse nível, aqui na Estácio, eu sempre peço para vocês prestarem muita atenção não no que o Carlos conquistou, mas como ele chegou lá, quem é, né, a pessoa por trás desse grande empresário. Vamos receber o Carlos, então, com uma grande salva de palmas. Meus amigos e minhas amigas, é uma grande satisfação estar com vocês aqui na Estácio e presente também em todas as 75 localidades espalhadas por esse Brasil afora. Eu posso ler o pensamento de vocês. E acredito que ao entrarem nesse auditório, vocês trouxeram uma pergunta na mente. Será que é possível a pessoa sair da pobreza e passar para a riqueza? Vieram com essa pergunta na mente? Certamente que sim. Eu vou dizer para vocês a resposta que eu digo todas as semanas quando sou entrevistado por algum meio de comunicação, alguma mídia desse país. Geralmente o repórter pergunta assim: Carlos, você acredita que todos podem vencer, todos podem prosperar, todos podem enriquecer, todos podem se tornar milionários? E a minha resposta é sim, baseado em 3 condições. Primeiro, que a pessoa tenha o desejo de alcançar essa posição. Segundo, não basta apenas o desejo, mas ele precisa transformar aquele desejo num projeto de vida. E terceiro, ele precisa seguir, aplicar as regras, princípios, conceitos e valores que tiram a pessoa do seu estado financeiro atual e a projetam para um estado de prosperidade. Então, toda pessoa, homem ou mulher, que tiver o desejo, transformar o desejo num projeto de vida e seguir as regras, sim, irá prosperar. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns dos princípios que eu chamo de 7 princípios de ouro para quem quer mudar a sua condição profissional financeira. E são princípios não filosóficos, técnicas, fórmulas complexas, mas são princípios básicos e aquilo que na realidade eu vivenciei para sair da condição de um salário mínimo para uma condição de prosperidade. E são princípios que são aplicáveis a todas as pessoas. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês que toda pessoa que chega ao sucesso, eu descobri na prática, ele primeiro passa por um abismo do fracasso. E a diferença entre aquele que venceu e aquele que fracassou é que aquele que venceu, ele aceita aquele momento negativo como uma experiência de aprendizagem, de transformação, de amadurecimento e crescimento. Já a pessoa que fracassa é que aceita aquele momento negativo como uma situação permanente. Ele aceita aquilo como se fosse algo predestinado, que ele tivesse que passar e ficar naquela situação negativa. Então, algumas pessoas perguntam: e você, Carlos? Você também passou por esse abismo do fracasso? Certamente que passei. Se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, eu vou contar para os amigos que quando eu ia para a escola, eu não me encaixava bem no ambiente acadêmico. Hoje em dia nós podemos dizer que eu era aquele aluno problema. Sabe aquele aluno de inclusão? Que as notas são mais vermelhas do que azuis? Eu caía nessa categoria. Então talvez alguns de vocês que estão aqui hoje tenham dificuldade na escola, mas vocês não são únicos. Muitas outras pessoas passaram pela mesma situação. Não podemos aceitar aquela situação como algo permanente e que vá nos limitar. Quando chegou a época do casamento, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. A minha noiva ganhava 2. Eu fiz a seguinte matemática: com 3 salários já dá para a gente casar.
Acontece que algumas semanas antes do casamento, o meu futuro sogro foi à minha casa conversar com meus pais sobre os preparativos. E daí o meu pai falou uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim para o meu futuro sogro: seu Raul, conhecendo o Carlos como eu conheço, se eu fosse o senhor, não deixaria minha filha se casar com ele. Imagina a motivação para quem está querendo começar a vida e dar uma guinada no seu rumo. Mas eu acho que meu pai tinha razão, porque eu cheguei a abandonar a escola por um tempo. Fiquei 2 anos sem estudar. Fui completar o 2º grau somente aos 22 anos. Entrei na faculdade aos 26, me formei aos 30, consegui o primeiro emprego e depois de 6 meses fui demitido. Então qualquer pessoa que analisasse o currículo, o histórico desse indivíduo, podia dizer com toda segurança: esse rapaz não vai muito longe. Esse rapaz é um fracasso. Então, novamente, meus amigos, não importa se você está entrando no abismo do fracasso, se você está lá no fundo, se você está já conseguindo sair, se você já saiu, jamais aceite uma situação negativa como permanente. Ela é tão somente um momento de vida que você está passando para a sua reflexão, para a sua análise pessoal, para o seu momento de transformação e a sua projeção para o local, o ambiente que você deseja alcançar. E, com isso, é essencial você ter essa frase, esse lema, esse tema na sua mente. Never give up. Ou seja, nunca desista. Conforme alguns de vocês sabem, eu comecei a aprender inglês aos 12 anos com os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E aqueles rapazes norte-americanos, eles me ensinaram 2 coisas. Primeiro, o inglês. E segundo, eles me ensinaram a ter a autoconfiança, que é tão fundamental para quem quer vencer em qualquer área do conhecimento. E uma coisa que eles me disseram que teve um grande impacto é que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Então, vocês que estão aqui na Estácio estão no momento de qualificação profissional, qualificação acadêmica. Vocês estão se preparando para enfrentar um mundo de oportunidades lá fora. Mais cedo ou mais tarde, vai surgir uma oportunidade na sua frente. Quando a sua preparação encontrar essa oportunidade, você vai abraçá-la. Quando você abraçar essa oportunidade, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, pessoal, profissional, financeira, familiar. Agora, sabe o que acontece, gente? Às vezes, a oportunidade aparece na nossa frente disfarçada. E a gente não consegue reconhecer que veio a oportunidade. E sabe como que ela geralmente aparece disfarçada na nossa frente? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. E a pessoa diz assim: mas eu queria tanto uma oportunidade, só arranjo o trabalho. E eu vou contar para vocês como isso aconteceu na minha vida também. Com a ajuda daqueles jovens norte-americanos, chegou a época em que eu fui estudar na Universidade de Brigham Young. Então aqui eu vou fazer uma recomendação para os nossos queridos estudantes da Estácio. Se formem na Estácio. Vão até o final do curso. Depois façam uma pós-graduação. E depois que vocês terminarem todos os cursos que a Estácio tem para oferecer, daí eu recomendo vocês fazerem um estágio lá no exterior. Não importa se vai ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas é importante a sua presença, seja profissional ou acadêmica, no exterior. Agora, depois que você fizer esse estágio lá no exterior, você precisa voltar para o seu país de origem. Porque se você ficar na Europa, se você ficar nos Estados Unidos, se você ficar num país estrangeiro, você vai ser mais um na multidão. Agora, a partir do momento que você tem essa bagagem internacional e você retorna para o seu país de origem, imediatamente você se torna destaque, um líder no seu setor de atuação. Isso não foi diferente no meu caso. Eu fiz a formação, fiz 1 ano de estágio em Ohio, depois da formatura, retorno ao Brasil, e aqui vou revelar para os amigos como foi que a oportunidade apareceu na minha vida. Eu estava trabalhando como executivo numa multinacional,
E um belo dia, um colega fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Então vamos fazer uma pausa agora. Pausei. Fala sério. A pessoa trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. A última coisa que ele pensa em fazer à noite é trabalhar. O que a pessoa gosta de fazer à noite? Descansar, ficar com a família, filho, ver TV, jogar bola, ir para a praia. As esposas gostam de gastar o dinheiro do marido no shopping. É assim ou não é? É assim. Mas eu acho que o meu lado empreendedor, naquele momento, falou mais alto. E eu pensei assim: aulinhas de inglês à noite significa mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa forma, gente, eu comecei dando aulas em casa. Para um aluno, 2 alunos, 3 alunos. Uma turma, 2 turmas, 3 turmas. Até que eu já não tinha mais tempo para ter mais um aluno na agenda. Então, esse foi um momento de decisão. E agora, fazer o quê? Será que devemos abrir uma escola? Então eu fiz aquilo que toda pessoa inteligente faz quando está num momento de decisão. Eu fui conversar com os meus amigos para ouvir deles o que eles me diziam. E adivinhem vocês o que os meus amigos me disseram. Então tudo que vocês estão pensando aí, eles me disseram: olha só, você é doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns mais otimistas ainda diziam: Carlos, você tem que ter a consciência, a transparência de raciocínio, que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo, estímulo por parte dos meus amigos, o que vocês acham que eu fiz? Eu não esperava esse balde de água fria. Eu confesso que eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, o que será que eles fizeram, hein? Não é assim que às vezes isso acontece? Você tem uma ideia, um plano, você tem um projeto e de repente vai falar com os amigos e tudo que você ouve são críticas. Bom, gente, o tempo passou e hoje quem ri sou eu. E os meus amigos, hein? Então, muitos deles choram. E por que será que alguns dos meus amigos choram? É porque talvez alguns deles também tivessem planos, sonhos, desejos, metas, ambições, mas ficaram tão focados nos medos interiores, nos fantasmas imaginários, ficaram focados nos receios do íntimo de cada um e nunca deram uma chance para o seu sonho se realizar. Então foi dessa forma que a Wizard nasceu e a Wizard cresceu. Não somente a Wizard, mas depois vieram outras escolas fazer parte do grupo, tanto na área de ensino de idiomas, como na área de ensino profissionalizante. E conforme o presidente Melzi falou aqui na sua abertura, hoje o Grupo Multi é um grupo que tem mais de 3.000 escolas em todos os estados brasileiros. Estamos presentes em 10 países, atendemos cerca de 1 milhão de alunos anualmente e geramos 45 mil empregos no país. Então alguém vai perguntar: o Carlos levantou cedo hoje, pegou o avião lá de Viracopos, veio aqui na Estácio, no Rio de Janeiro, fazer propaganda da Wizard. Então gostaria de dizer para vocês que sim, eu vim fazer propaganda mesmo. Então gostaria de aproveitar esse momento para anunciar que nos 75 campos que temos da Estácio em todo esse país, nós teremos uma unidade da Wizard instalada em cada uma dessas unidades. Significa que você, aluno da Estácio, terá um desconto de 1/3, 35% do valor da mensalidade. E você que é professor, terá um desconto ainda maior, de 50% do valor das mensalidades. E, obrigado. Nós já temos algumas unidades que já tem a escola Wizard funcionando dentro. Aqui, por exemplo, está funcionando. E, de acordo com
o cronograma estabelecido pelo presidente, auxiliado pela competente Cláudia, mês após mês, uma nova unidade estará funcionando dentro da própria Estácio. Então, aproveite essa oportunidade de você ter a sua formação acadêmica e bilíngue simultaneamente. Eu vou fazer uma pergunta óbvia agora para os amigos. E a pergunta é o seguinte: será que o inglês abre portas na sua vida profissional? Certamente que abre. Então, você tem que ter a escolha. Eu vou me formar sendo monolíngue ou bilíngue? Então, pode ter a certeza que quem tiver inglês fluente no seu currículo já sai daqui com um salário negociado melhor, maior do que aquele que sai somente com o português. E agora eu gostaria de fazer aqui um elogio ao seu prefeito. Estive recentemente com o Eduardo Paes e ele tem um projeto para o próximo ano, que alguns de vocês já tiveram acesso a esse projeto, que é transformar as placas de sinalização do Rio de Janeiro do português para o inglês. E eu tenho algumas amostras para mostrar para os amigos aqui. Então, a partir do próximo ano, visando Copa do Mundo, Olimpíadas, nós teremos a cidade maravilhosa já com a sua sinalização bilíngue. Facilita a comunicação com o turista. Fica mais fácil ou não fica, gente? E a placa campeoníssima é essa daqui. Bom, gente, eu falei que ia citar os princípios, conceitos e valores para transformar a situação financeira do indivíduo. Então vamos deixar de brincadeira e falar de coisa séria. Eu listei agora, e vou apresentar para os amigos, as 7 chaves, as 7 portas, os 7 princípios, conceitos que transformam qualquer indivíduo, independente da sua origem, brasileiro, europeu, asiático, americano. E observei que as pessoas que venceram, de alguma forma, seguiram esses 7 conceitos. Sabe qual que é o número 1? O número 1 diz o seguinte: zere o seu passado. Olha que curioso. Para a gente começar rumo ao sucesso, temos que limpar, zerar o que ficou para trás. E quando eu falo em zerar o passado, tem 2 aspectos. Um é o lado emocional. Sabe por quê, gente? Eu e vocês, em nosso passado, cometemos erros ou não cometemos? Cometemos. Independente se você está na faixa etária como adolescente, na casa dos 20 anos, 30, 40, 50, não importa. Nós cometemos erros, equívocos, tomamos decisões equivocadas, tivemos prejuízos, fomos enganados, tivemos uma perda enorme. E algumas pessoas passam a vida presas a situações do passado. Você conhece gente que você começa a falar com ela por 5 minutos e é como se ela apertasse um play de um filme e ela começa a reviver a história dela de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Conhece gente assim? Eu conheço. E elas repetem a mesma história. Os anos vão passando e aquela história não muda. E geralmente é uma desgraça. É uma tragédia. É um prejuízo. É um caso de insucesso. É um fracasso. É assim ou não é? É. Essas pessoas não progridem, porque elas ficam despendendo toda a sua energia criativa, a sua energia empreendedora, a sua energia positiva em algo que ela não tem controle nenhum, que ficou no passado. Então, gente, o primeiro passo é zerar o passado, porque o passado já passou. E nada podemos fazer para mudar aquele passado. E a partir do momento que a gente zera, limpa aquele passado, daí a nossa energia está focada para criatividade, para o empreendedorismo, para novas ideias, para soluções. Eu disse que tem 2 aspectos de zerar o passado. Um é emocional e outro é de ordem temporal. E quando eu falo de ordem temporal, é o seguinte: se no passado nós acumulamos dívidas, chega um momento que nós temos que quitar as dívidas. Engana-se a pessoa que pensa, que julga, que simplesmente pelo fato dele esquecer
a dívida, que ela vai desaparecer. Pelo contrário, quando o indivíduo esquece a dívida, o que acontece com a dívida? Ela aumenta. Então não adianta se iludir, gente. Tem que quitar. E enquanto você tiver dívidas, você vai ser um indivíduo preso. E eu descobri que você tem uma chance, somente uma chance, de ter 1 milhão no banco sem quitar as suas dívidas. Quer saber qual que é essa chance? Agora todo mundo está curioso, né? Essa daqui, ó. Mas sendo que não é esse 1 milhão que vocês estão buscando, nós vamos seguir para frente. Conceito número 2, aumente sua autoestima. E alguém vai perguntar, Carlos Martins, mas o que tem a ver prosperidade e autoestima? Eu gostaria de dizer para os amigos da Estácio, nessa manhã, que tem tudo a ver. Sabe por quê? Lamentavelmente, olha só que triste, lamentavelmente, a maior parte da população brasileira trabalha, se empenha, se esforça, se dedica, se doa ao máximo, mas apesar de todo esse trabalho, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem 2 explicações por que isso acontece. E eu vou falar para vocês agora que a primeira explicação é porque, infelizmente, essas pessoas têm uma autoestima muito baixa. Elas têm um jeitinho de pensar que perpetua essa pobreza. E geralmente o pobre, ele tem um jeito pobre de pensar. Sabiam disso? E o jeito de pensar do pobre é mais ou menos assim. Meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Eu nasci pobre. Vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer pobres. Porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Uma situação duradoura. Quase como se fossem predestinados a uma vida de pobreza. Agora eu descobri também que tem um pobre orgulhoso. Vocês conhecem o pobre orgulhoso? Eu conheço. O pobre orgulhoso também tem um jeitinho diferente de pensar. Ele pensa assim, eu sou pobre, mas eu sou honesto. O que ele está dizendo para ele mesmo e para a sociedade? Que para você vencer, prosperar, progredir, você tem que ser ladrão. Eu não quero ser ladrão, então eu escolho ser pobre. É mais fácil, não dá tanto trabalho. E tem aquele outro pobre, que é o pobre paz e amor. Eu sou pobre, mas eu vivo em paz. O que ele está dizendo para ele mesmo e para o mundo? Que para você prosperar, você tem que viver no inferno. Ele não quer essa vida agitada para ele? Então ele diz, eu prefiro ser pobre. É mais fácil. E tem um outro ainda que é o pobre zen. O pobre zen, ele diz assim, eu sou pobre, mas eu sou feliz. Então o que ele está dizendo na verdade para ele e para o mundo? Que para você vencer na vida, você tem que ter uma vida estressada, agitada, complicada. Ele não quer nada disso para ele. Então ele pensa, é melhor ficar pobre. É mais fácil. Então, gente, como que nós fazemos para aumentar a autoestima? Primeiro lugar, estudando na Estácio. Segundo lugar, estudando na Wizard. Começa assim. E depois que você já está na Estácio, e depois que você já está na Wizard, daí você vai criar a sua biblioteca pessoal do sucesso. São livros, literaturas, artigos, revistas, informações que vão trabalhar a sua mente, que vão trabalhar o seu íntimo, a sua capacidade empreendedora. Então eu descobri que todos aqueles que venceram, eles dedicaram uma parte essencial do seu tempo para essa formação, que não era uma formação formal, acadêmica, algo que você recebe um diploma, tem um reconhecimento, mas é uma iniciativa pessoal, que o próprio indivíduo se destacava pela disciplina nessa aquisição. Eu recebi uma fotinho esses dias que eu gostei demais e trouxe para vocês. Um pai preocupado com a sua condição profissional comprou o livro Desperte o Milionário que há em você.
levou o livro para casa e o livro sumiu. E ele começou a procurar, cadê o livro? De repente ele entra no quarto do filho de 7 anos, Lucas, e ele encontra essa cena. Que bonitinho, né? Na hora do almoço o pai pergunta, filho, o que você vai ser quando você crescer? E o que o garoto responde? Um milionário. Então aí está o exemplo de alguém que está alimentando a autoestima desde pequeno. Princípio número 3, determine quanto você quer ganhar. Se nós estamos falando de sucesso financeiro, você tem que ter uma meta financeira. Eu descobri na prática que cada pessoa tem um cartaz invisível estampado no seu peito. Não importa que valor seja o valor que está estampado no peito, mas cada um tem que ter o valor que ele está buscando. E geralmente ele começa lá embaixo, com R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, e ele vai aumentando esse valor. Mas tem que estar muito claro, cristalino, fixo, estampado, em algum lugar que ele tenha esse lembrete constantemente do que ele quer alcançar. Agora vamos fazer aqui uma ponderação, gente, eu e vocês. Imaginemos por um instante que nós tenhamos pessoas aqui nessa plateia que estabeleceu um ganho mensal de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Tem muitas empresas aí no mercado que estão pagando esses salários? Não tem. Então significa aí que você tem que ter essa sensibilidade. Você vai progredir na vida corporativa até um ponto, até o limite. Agora, se o seu valor e o seu anseio, a sua meta, o seu objetivo é muito maior, significa que você vai precisar empreender. Você vai crescer como executivo até um certo nível e a partir dali somente se você for dono do seu negócio. Tudo bem? Então aí nós entramos para o próximo passo, que é ter o negócio próprio. Agora nós vamos fazer uma breve pausa. Carlos, não estou entendendo. Você está dizendo que para a pessoa prosperar tem que ter um negócio próprio. Mas eu li recentemente pesquisas do Sebrae que indicam que 80% dos novos negócios abertos nesse país vêm fechar logo nos primeiros anos. Então, como que eu vou prosperar abrindo negócio se 80% de chance do meu negócio é vir falhar? Então, agora nós vamos analisar por que é que esses negócios vieram à falência. Tudo bem, gente? Olha só que curioso. Às vezes nós temos um profissional, uma pessoa competente, experiente, e ele faz um churrasco com os amigos no final de semana e de repente surge uma ideia maravilhosa, uma ideia brilhante, que pode transformar a condição financeira dele, da família dele, da sociedade. É um projeto grandioso. Sabe o que algumas pessoas fazem? Na segunda-feira cedo, chegam lá na empresa e pedem demissão, gente. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Então esse é o primeiro erro que ele faz. E daí sabe qual que é o segundo erro que ele faz? Ele sai correndo para abrir uma empresa. Então ele já começou errado pedindo demissão. Daí o segundo erro é abrir empresa. Agora, quando a pessoa vai abrir uma empresa, ele precisa ter um ponto, instalações, um imóvel. Depois que ele já tem um imóvel, ele precisa fazer toda a adequação, toda a reforma, todos os ajustes necessários no imóvel. Depois que terminou a reforma, ele precisa mobiliar, equipamentos, trazer toda a decoração, a ambientação. Depois, ele tem que trabalhar a fachada, fazer uma fachada atrativa. Daí ele faz a grande festa de inauguração. E ele pensa na cabecinha dele que depois que ele inaugurou a loja, o ponto dele, vai se formar uma fila de clientes na porta. As pessoas pensam assim, não pensam? Pensam. Daí ele descobre que para o negócio dele avançar, ele tem que fazer propaganda. E daí ele faz propaganda. E ele também começa a ter os custos operacionais, porque ele contratou o funcionário. Ele não somente contratou, mas no final do mês tem que pagar o funcionário. Não somente pagar o funcionário, mas pagar também os encargos trabalhistas. E passa-se um mês, passam-se 2, passam-se 3, e de repente o dinheirinho que ele tinha reservado lá acabou.
Daí ele faz mais um erro antes dele fechar o negócio. O que ele faz? Vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e faz um empréstimo para ter o recurso suficiente para o fluxo de caixa. Passa mais 1, 2, 3 meses, ele não consegue pagar o banco, daí finalmente ele fecha o negócio. E o negócio dele se transformou em uma estatística do Sebrae, que 80% dos negócios abertos nesse país vem a fechar dentro dos primeiros anos. Vocês conhecem gente nessa situação? Eu conheço. Bom, gente, então vamos agora, nós já vimos a cartilha do errado, né? Vamos ver a cartilha do certo. Sabe o que eu descobri, gente? Que tem uma grande diferença entre você ter uma empresa e ter uma atividade geradora de renda. Olha só que curioso. E as pessoas não pensam nisso. Não ponderam. E eu descobri que todos que venceram, antes deles abrirem a empresa, eles mantiveram a sua atividade com vínculo empregatício e, simultaneamente, desenvolveram uma atividade geradora de renda. Olha que curioso. Ontem estava em Campinas, recebi uma ligação de Brasília. Um presidente de um dos órgãos na esfera nacional disse: Carlos, atingi a idade de 50 anos e eu vou me desligar do governo. Eu tenho, paralelamente, uma empresa de consultoria. Essa informação é uma informação que estou compartilhando com você, mas dentro de 2 semanas vai ser anunciado o meu desligamento. E a partir daí, eu vou ser um empresário. Eu quero atuar no setor de educação. Me interessa conversar com o Grupo Multi. Então, olha só que exemplo. Ele é uma pessoa estável, tem uma posição de destaque, mantém uma atividade paralela, que é uma consultoria. Agora, ele se desliga para se dedicar integralmente para a sua condição de um novo empreendedor. Nessa imagem que vocês veem tremulando aí na tela, qual que é a diferença da imagem da direita e a imagem da esquerda? Quem está à direita tem uma empresa ou tem uma atividade geradora de renda? E a esquerda tem uma empresa. Recentemente fui procurado, uma pessoa foi até o meu escritório, uma pessoa do meu círculo de amizade, e disse: Carlos, eu gostaria de ter um apoio seu. Eu quero montar um negócio. E eu fiz os meus cálculos, vou precisar de R$80 mil para dar início ao negócio. Eu gostaria de saber se você podia me emprestar esse valor. Eu pensei, como que eu vou me livrar dessa? Eu disse: então vamos entender o seu projeto, tudo bem? Tudo bem. O que você pretende fazer com R$80 mil? E ele que foi que me inspirou essa imagem que nós temos aí. Ele disse: eu gostaria de abrir uma loja de cachorro-quentes no shopping. Eu disse: que bacana, meus parabéns. Agora, deixa eu fazer mais algumas perguntas para eu poder entender o seu projeto. Você já tem uma fórmula, você já tem uma receita, você já tem um produto, já testou, já fez o ajuste no teu produto, você já tem a satisfação do cliente? Ele disse: não, eu vou fazer tudo isso quando eu abrir a loja. Eu comecei a dar um pouco de corda para esse colega. Eu disse: mas só para eu entender, alguma vez você já fez um cachorro-quente? Ele disse: não, nunca fiz nenhum. Ele disse: então vamos facilitar para mim e para você, tudo bem? Você vai para casa, vai conversar com a sua mulher, e você vai começar fazendo um cachorro-quente. Você vai ajustando a fórmula, você vai depurando, você vai lapidando, você vai aperfeiçoando. E daí sabe o que você faz? Depois que estiver com uma fórmula boa, você pega, compra uma cestinha, enche a cestinha e começa a fazer uma freguesia. E daí, a hora que você não vence mais com a freguesia, você contrata um primeiro, um segundo, um terceiro assistente, ajudante, ambulante. E a hora que você estiver com o teu negócio prosperando, daí você volta a falar comigo. Tudo bem? Já faz alguns anos que ele me procurou, gente. Vocês acham que até hoje ele fez um cachorro-quente sequer? Não fez.
Imagine se eu tivesse emprestado os 80 mil. Pessoal, com quantos alunos a Wizard começou? Com 1. Significa que a pessoa tem que ter a capacidade de pensar grande, mas começar bem pequeno. Princípio número 5. Vender para vencer. Não importa qual a sua área de atuação. Você pode ser um médico, você pode ser um profissional das artes, você pode ser um profissional que atua no setor privado ou no setor público. Você pode ser um especialista na área técnica, na área de saúde. Você só vai prosperar de verdade se tiver a capacidade de vender. Mas alguém vai dizer, mas Carlos Martins, eu sou um biólogo. O que eu vou vender? Gente, primeira coisa que você vai vender é a tua imagem, o teu currículo, o teu serviço, as vantagens que a empresa vai ter ao te contratar. E se você não conseguir vender a si mesmo, dificilmente alguém vai contratá-lo. E alguém vai dizer, mas Carlos Martins, eu não sou um vendedor. Eu queria dizer para vocês também que eu também não era um vendedor. Mas lembra aqueles livros que eu falei que a gente vai lendo e criando a biblioteca do sucesso? A gente vai desenvolvendo talentos, dons e habilidades que nem sabia que tinha. Então, se alguém pensa, será que eu sou ou não sou? Você, sim, é um ótimo vendedor se quiser ser e desenvolver essas habilidades. Sabendo que o não faz parte do sim. Eu descobri que todo produto, não importa qual seja o produto que você oferece ou o serviço, você vai ter sempre uma parcela da população que vai dizer não ao seu produto. Mas aquele não faz parte do sim, porque se você continuar ouvindo não, 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 lá para frente você vai encontrar o sim. E é cíclico. Se você ouviu 10 nãos e o 11 foi sim, pode ter a certeza que você vai ouvir mais 10 nãos e lá o 21 vai ser sim, e assim sucessivamente. E finalmente você que controla o sim. E finalmente vence mais quem tem a capacidade de vender mais. A Estácio só é Estácio o que é pela visão empreendedora do seu presidente, dos membros do conselho, dos diretores, que visualizaram que esse negócio era muito maior do que o Rio de Janeiro, que poderia atuar em todos os estados e expandir em várias cidades e beneficiar hoje cerca de 300 mil alunos em todo o país. Princípio número 6. E esse daqui se aplica a todas as pessoas, independente da sua condição financeira. Se você ganhar um salário mínimo por mês, ou se você ganha 10 salários. Mais importante que saber ganhar é saber poupar. E se eu tivesse que resumir toda a minha apresentação em uma frase de como uma pessoa pode transformar a sua condição financeira, eu resumiria nessa frase. Sabe por quê, gente? Eu descobri na prática que é mais fácil a gente ganhar o dinheiro do que guardar. Se nós formos agora, aqui na Barra, pararmos 100 pessoas e perguntar, você sabe ganhar, já ganhou, tem renda ou já teve? 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas, você sabe poupar, guardar, economizar um pouquinho a cada mês? Das 100 pessoas, quantas vão dizer sim? Alguém falou aqui nenhuma. Eu vou dar uma chance que nós vamos ouvir um sim, talvez 2, quem sabe 3, raramente 4, dificilmente 5. Então, essa é a segunda explicação porque existe tanta pobreza em nosso meio. Porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio futuro, você nunca vai ter. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você só vai prosperar de verdade se aprender a poupar. E agora nós vamos fazer um teste para medir qual é o grau de estabilidade da sua condição financeira. Tudo bem? Pense por um momento que vocês não vão ter mais nenhuma renda,
nenhuma receita, nenhum salário, nenhum dinheiro novo vai passar nas suas mãos. E você terá de sobreviver somente com aquilo que você acumulou ao longo do tempo. Por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Eu fiz essa pergunta recentemente lá no Recife. E uma mocinha da plateia levantou a mão e disse: Carlos, eu conseguiria sobreviver por mais 6 horas. Aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? É na pobreza, gente. Sabe por quê? Se nós nunca aprendemos a poupar na pobreza, nunca vamos deixar de ser pobres. Então, gente, se tem alguém aqui, nesse momento, que julga que está no estado de pobreza, vocês estão no melhor momento da vida, para dar uma grande virada, uma grande guinada, inverter o jogo e começar a poupar a partir de agora, hoje mesmo. Não precisa esperar o próximo salário chegar, o próximo mês, mas é a partir de agora. E a grande pergunta que o pessoal me faz é: Carlos, será que a gente nasce sabendo essas coisas? E a resposta é não. E eu vou contar uma história triste para vocês agora. Quando eu comecei dando aquelas aulinhas particulares em casa, eu coloquei um valor invisível no meu peito. E sabe o que eu queria ganhar naquela época? Eu queria ganhar 10 mil reais. Eu pensava assim: se algum dia eu, como professor, conseguir ganhar 10 mil reais, eu vou ser o professor mais bem remunerado desse país. E sabe o que aconteceu? O tempo passou e eu passei a ganhar 10 mil reais por mês. Eu pensei, bom, já que funcionou com 10, será que funciona com 20? E daí eu mudei o valor invisível para 20. E o tempo passou e eu atingi a nova remuneração. E eu fui mudando, 30, 40, 50, esse negócio é gostoso, depois que você aprende a fórmula. Só que eu era muito inexperiente. E tudo que eu ganhava, eu torrava, gente. E depois de 10 anos, eu resolvi fazer uma festa para comemorar 10 anos de trabalho. Mas já que vamos fazer uma festa em alto estilo. Nem no Brasil, vamos fazer lá no exterior, né? Já que é para gastar mesmo. E daí, gente, nós fizemos uma festa em Orlando. Convidamos os franqueados, diretores, professores, diretoria, todo mundo foi para lá. Tivemos workshops, palestras, passeios, algo maravilhoso. Uma certa noite, estou eu no meu quarto e minha esposa, Vânia, acabou com a minha comemoração. Ela disse: meu bem, não sei por que você está tão empolgado, tão entusiasmado, você está radiante a semana inteira. E eu dei uma resposta romântica para ela. Eu disse: querida, há 10 anos nós começamos dando aula em casa. 10 anos depois nós temos escolas em várias partes do Brasil, vários alunos. Nós geramos empregos para a nossa nação. Olha que romântico, né? Contribuímos para a educação do Brasil. Ela disse: então eu tenho uma pergunta para você. Pois não, querida. Você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária? E aquilo me gelou, gente, porque eu não sabia. Ela disse: mas eu sei. Ela disse: depois de 10 anos de trabalho, Carlos, tudo que nós conseguimos acumular foram 3 mil reais. E eu não podia acreditar, gente, que eu trabalhei 10 anos da minha vida e tudo que eu consegui acumular foram 3 mil reais. Eu começava a pensar: será que alguém que tem 3 mil reais no banco é uma pessoa bem-sucedida, vencedor, vitorioso? Claro que não. E esse número não saía mais da minha cabeça. Eu ia dormir pensando em 3 mil reais, acordava pensando em 3 mil reais. Eu dirigia pensando em 3 mil reais, por onde eu andava, pensava em 3 mil reais. E daí encontrei uma frase que dizia o seguinte: quando o discípulo está pronto, logo aparece o mestre. Eu sabia que alguma coisa tinha que acontecer na minha vida, porque senão ia passar mais 10 anos e talvez eu continuasse com os 3 mil reais, ou dependendo até torrasse aqueles 3 mil reais. Sabe como que é? Depois de um tempo você vai na Caixa Econômica penhorar suas joinhas, pegar um trocadinho lá. Vocês sabem como que esse negócio funciona. Bom, gente, naquela minha busca pessoal, eu encontrei um artigo que falava sobre a administração financeira de pequenas empresas e empresas familiares. E o título do artigo era o seguinte: poupar na origem. Eu confesso a vocês que nunca
antes ouvira falar sobre poupar na origem. Mas o autor era bastante objetivo, prático e revolucionário no conceito. Ele dizia que todo mundo, independente se você é assalariado ou se você tem um negócio próprio, você deve pré-determinar, pré-fixar, pré-estabelecer uma porcentagem do seu ganho que você quer ter como lucro da operação. Não importa se é 5%, 10%, 15%, 20%, cada um tem que decidir a sua própria matemática. E depois que você fixa, estabelece, determina essa porcentagem, tão logo você recebe, seja o boleto, a fatura, o dinheiro, o salário, o novo dinheiro que passa na sua mão, imediatamente você separa aquela porcentagem numa conta formadora do seu patrimônio futuro. Simples? Simples. Só que eu fiquei com uma pergunta na minha mente, e eu acho que alguns de vocês estão com a mesma pergunta na mente. Bom, se eu estabelecer 5, 10, 15, 20% da minha renda, do meu salário, do meu ganho, do meu faturamento, que eu vou colocar nessa conta formadora do patrimônio futuro, como que eu vou fazer para passar o resto do mês? Alguém pensou nisso? Eu pensei. Mas a resposta, gente, também era simples, prática, objetiva e revolucionária. Sabe o que o autor dizia? Te vira, negão. Se vira nos 30, porque o resto é o resto. Depois que você já pagou a si mesmo, você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, porque o seu já está garantido. Então, eu gostaria de dizer para os amigos que vieram nesse auditório nessa manhã, que graças ao alerta severo de minha esposa naquela noite lá em Orlando, graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem e graças à disciplina de mantermos esse conceito ao longo do tempo, nós saímos literalmente de uma conta de R$3.000 para atualmente uma conta milionária. E o mais importante, gente, é que você pode fazer o mesmo, baseado em 3 condições. Desde que esse seja o seu desejo, transforme o desejo num projeto de vida e você siga as regras daqueles que já praticaram e aplicaram no passado. Então, hoje à noite, você não vai dormir sem fazer esse exercício prático. Qual que é a porcentagem da sua renda, do seu salário, do seu movimento, que você vai colocar nessa conta formadora do patrimônio futuro? Vamos repetir agora uma frase em uníssono, gente, em conjunto. Se continuarmos fazendo, mas é em conjunto, hein? Se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, continuaremos tendo o resultado que sempre tivemos. Se quisermos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Então, cada um vai repetir a frase para o vizinho e o vizinho repete para cada um. Pode repetir. Acredito que alguns de vocês devem estar pensando o seguinte: será que eu vou conseguir fazer todas essas mudanças, transformações na minha experiência, na minha vida, no meu dia a dia? Tudo isso daí parece que deu tão certo na vida dele, mas será que vai dar certo na minha também? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se vocês tentarem aplicar tudo isso daí sozinhos, vocês não vão conseguir o resultado almejado. Sabe por quê? Nós vamos entrar aqui num dos elementos mais importantes para aqueles que buscam o sucesso de forma perene, contínua, permanente. E é a chave número 7. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri, gente? Todas as pessoas que venceram e mantiveram seu sucesso foram pessoas que tinham uma ligação, de alguma forma, com uma fé, com uma crença, com uma confiança num ser superior. E aqui eu não estou falando de denominação religiosa. Tanto pode ser um cristão como um judeu, um muçulmano ou um budista. Mas a pessoa tinha essa confiança num ser superior maior do que a sua capacidade mental, física e intelectual.
Eu descobri na prática que a pessoa que tem uma fé em Deus, ela tem mais disciplina, mais perseverança, mais organização, mais valorização dela e das pessoas que estão ao seu redor. Ela tem como se fosse uma fonte adicional de sabedoria, de luz, de verdade, de inspiração, de insights. A pessoa tem mais condição de seguir o rumo que ela deve seguir, independente das tribulações, e problemas, e desafios e dificuldades ao seu redor. Então, até mesmo por uma questão de sabedoria, nós deveríamos explorar esse lado espiritual dentro de cada um. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E esse versículo ele é universal, aplica-se na sua vida acadêmica, profissional, romântica, familiar, financeira, não importa. Ele tem aplicação em todos os sentidos. Quase toda semana, gente, eu tenho algum contato com a mídia. E às vezes os repórteres, jornalistas fazem perguntas indiscretas. Uma pergunta é o seguinte: Carlos Martins, você poderia revelar o tamanho da sua fortuna? Pergunta indiscreta, né, gente? A gente não sai na rua perguntando um para o outro quanto que cada um ganha, qual que é a fortuna pessoal de cada um. Mas depois de ouvir essa pergunta tantas vezes, eu resolvi revelar o tamanho de minha fortuna. Vocês estão curiosos para saber? Olha como tem gente curiosa aí, hein? Então, finalmente, esse é o tamanho da minha fortuna. E esse também é o tamanho da sua fortuna. São os relacionamentos. Irmão com irmã, com o pai, com a mãe, para quem já é casado, marido e mulher, para quem já é papai, os filhinhos, para quem já é avô, os netinhos. Sabe por quê, gente? Nós damos um duro danado lá fora, trabalhamos como condenados, fazemos hora extra, fazemos sacrifício, nos empenhamos, e depois de todo aquele empenho, nós acabamos voltando para a família. E sabe o que é mais triste? Se a gente não tiver uma família para onde voltar, todo aquele sucesso, aquela conquista, aquela realização, aquela glória, não tem valor algum. É por isso que é tão importante a gente manter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal, profissional, financeira, familiar e até mesmo a espiritual. Eu encerro minha apresentação, gente, com essa frase: se você realmente está em busca do sucesso, acredite em você, acredite em Deus, acredite nas pessoas que estão próximas a você, acredite nos seus sonhos e acredite no seu potencial infinito. Thank you very much. E aí, gostaram ou não? Pessoal, nós vamos ter um tempinho aqui para fazer perguntas para o Carlos. Muito, muito legal. E eu queria ver, se você concordar, eu queria alternar. Eu tenho algumas perguntas que vieram de fora. A gente está, como eu falei para vocês, está ao vivo aí para as estácios do Brasil todo, com algumas aqui também. Podemos fazer assim? Certamente. Uma e uma? Quem for falar aqui, por favor, então... Eu vou começar com uma aqui que está de uma unidade remota nossa. Quem for falar, vamos levantar a mão e aí vocês me ajudam, né? Vamos começar, então. Aqui tem uma pergunta lá de Roraima, Boa Vista. É do Elton Moraes, que estuda gestão comercial. Ao fazer parte do grupo de alunos da Estácio, percebi como ela é bem vista em âmbito nacional. De que maneira um aluno daqui do extremo norte poderá ter sucesso em uma das empresas do Grupo Multi? O nome do aluno é? Elton. Meu amigo Elton, em primeiro lugar, parabéns por estar fazendo a Estácio. Você já começou fazendo a escolha correta. Agora que você está bem situado, eu oriento que você siga o teu curso até o final. Porque quando eu estava na faculdade, eu tive um dilema. Em determinado momento, eu não conseguia ver a aplicação daquilo que eu estava aprendendo nos bancos escolares com a aplicação da profissão que eu ia seguir no futuro. E um dia eu cheguei para o meu coordenador do curso e eu fui conversar sobre esse assunto. Ele disse: Carlos, não importa se você está se adaptando ou não, você está encontrando uma semelhança entre o mundo real e o acadêmico. A minha sugestão para você, você começou do ponto A, vá até o ponto Z. Porque o mercado interpreta o seguinte: se você conseguiu sair do A ao Z, você lá fora no mundo exterior, você também vai ter a disciplina, a perseverança, a dedicação para cumprir objetivos. Se você parar em qualquer ponto daí da tua formação acadêmica, o mundo lá fora vai dizer o seguinte: esse é um fracassado.
ele não conseguiu nem começar e terminar. Então, a partir daquele momento, eu esqueci qualquer possibilidade de deixar o curso. Agora, sendo específico na sua pergunta, Elton, eu gostaria de dizer que quanto mais qualificação você tiver, maior vai ser a oportunidade. O Grupo Multi está presente em todos os estados brasileiros. Assim que você estiver próximo à sua formatura, manda um currículo para o nosso RH, nós vamos conversar. Olha lá, hein? Muito boa essa. Tem alguém na plateia? Eu gostaria de saber o que o senhor acha do marketing multinível, se o senhor conhece e o que o senhor acha a respeito. O que eu tenho aprendido é que a pessoa precisa estar presente por uma mídia que, de acordo com o seu estudo, vai lhe trazer o maior retorno pelo real investido naquela iniciativa, naquela peça, naquela campanha. Então, cada produto, cada conceito, cada serviço vai ter uma estratégia diferente. Então, eu não sei qual que é o produto ou o serviço que você defende, mas certamente existe já um histórico de resultado que você pode pesquisar e conhecer e se familiarizar. E dentro dessa estratégia, eu não vou dizer para você que a opção A ou B, a C seja melhor ou pior, mas cada produto, cada nicho vai ter uma estratégia pessoal que vai ser mais benéfica àquele momento. Deixa eu fazer uma aqui, depois a gente volta para a plateia. Essa vem lá de Belo Horizonte, é do William Johnny, pelo nome deve falar inglês, né? Quais as competências e habilidades que mais influenciaram no seu sucesso profissional? Meu amigo William, essa é uma pergunta pessoal e, ao mesmo tempo, empresarial estratégica. Porque eu descobri que cada pessoa nasce com certos dons, talentos, habilidades, competências e uma certa vocação. Mas ele mesmo, muitas vezes, desconhece a própria capacidade, de forma tal que o próprio exercício, seja acadêmico ou profissional, ao longo do tempo, ele vai descobrindo a sua competência. Alguns descobrem isso na adolescência, uns enquanto estão na faculdade, outros depois da formação. Alguns precisam estar lá na faixa dos 30, 40, 50 para descobrir. Mas essa é uma busca pessoal e de ordem fundamental para quem quer o sucesso. No meu caso, em particular, eu estudei ciência da computação, que não tem nada a ver com o ensino, e somente após a formação, no exercício de uma atividade geradora de renda paralela, é que eu descobri a minha capacidade, meu talento, minha vocação para a área do ensino. Alguma da plateia? Vamos lá. Oi, bom dia, Carlos. Meu nome é Miguel, estudo administração aqui no campus. Uma pergunta bem rápida. Boas pessoas ou boas ideias? O que motiva mais, o que é mais importante para o empreendedor? Então, certamente, todo projeto, ele começa com uma ideia. É um pensamento, é algo totalmente na esfera, digamos assim, puramente de conceito. Agora, a partir do momento em que você tem aquela ideia, você tem que ter a capacidade de transformar num plano de ação. E quando você vai transformar num plano de ação, você só vai conseguir implantar o teu plano contando com pessoas. Então, nasce a ideia, nasce o conceito, nasce o projeto, daí na hora de aplicar as pessoas. E aqui eu vou falar abertamente para os amigos um conceito que é muito particular meu. A minha experiência, trabalhando com profissionais há 25 anos, eu descobri que bons profissionais fortalecem você, a equipe e a empresa. E se você tem profissionais não qualificados, não preparados, vai enfraquecer a equipe, a empresa e até você como um gestor. Então, aí está o grande desafio dos profissionais buscarem o maior grau de qualificação possível. Antes de passar aqui, deixa eu fazer uma minha, aproveitando aqui um pouquinho. Certamente. Você, na sua palestra, e no livro também, quando você conta, né, os 7 passos, você fala um deles explicitamente sobre ter seu próprio negócio. Mas me parece que vários desses passos, se não todos, também são muito aplicáveis àqueles que não terão seus próprios negócios e que serão os futuros executivos de qualquer área, né, de negócio que venha atuar. Você acha que esses princípios são, sim, aplicáveis? Você espera isso, por exemplo, nos executivos do seu grupo, como o Giovanni? Certamente, gente. Quando eu estive com o editor-agente, Roberto Chiniachik, que é o proprietário e o editor, ele que aprova todas as publicações, ele disse: Carlos Martins, você defende um conceito aqui que eu estou questionando. Você está dizendo que somente quem tem um negócio próprio vai se tornar um milionário. Mas eu conheço muitos milionários que não têm um negócio próprio. Eu disse: você tem razão, Roberto. Nós temos executivos, nós temos profissionais do mercado que atuam em grande escala e eles atingem a condição de milionários, multimilionários, sem ter um negócio próprio necessariamente
falando. Porém, Roberto, eu falando com ele, esses representam 5% dos profissionais que estão no mercado. Mas mesmo esses 5% que estão nessa condição, eles seguiram exatamente os mesmos conceitos, os mesmos princípios, os mesmos passos que são descritos no livro, só que eles aplicaram para a empresa para a qual eles prestam serviço. Então, na verdade, presidente Melzi, não importa se você é um empreendedor ou se você é um executivo e trabalha para uma grande empresa, os princípios são os mesmos. A sua capacidade de ganhar escala e ter a sua influência num grupo maior, certamente terá essa condição, embora represente apenas 5% dos milionários. Porque eu não sei se os amigos sabem, mas hoje nós temos 30 novos milionários por dia no Brasil. Então, no final do mês, vão ser 1.000 novos milionários. E 5% deles estão nessa categoria que você falou como um executivo. 95% com negócio próprio. Mais uma da audiência. Bom dia. Eu tomei a liberdade de tomar nota de alguns pontos que o senhor citou na sua palestra. E um dos últimos pontos, um dos últimos itens me agradou muito, que é uma passagem do Novo Testamento que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E, me baseando nessa passagem, eu tomo a liberdade de te perguntar: o senhor tem a intenção ou teria a possibilidade de premiar um de nós, estudantes da Estácio de Sá, com uma bolsa integral na Wizard? Ele não pede, né? O seu nome é? Aline Galvânio, estudante de jornalismo. Desculpe, como que é o nome mesmo? Aline Galvânio. Aline, você acaba de ganhar a bolsa. Parabéns. Obrigada. Mas foi só para a Aline, né? Senão... Pedi e recebereis. Essa é uma aluna aplicada. Usou o método, né? Estácio, gente. Mas agora tem que usar os outros 7 passos, hein? Não pode ser só esse, não, né? Uma pergunta de Alagoas, da Ana Luísa Albuquerque, que cursa administração. Após tantas conquistas, como, por exemplo, a compra da IASIG, o que ainda sonha em realizar durante a sua vida? Eu descobri, gente, que todo empreendedor é um sonhador. Mas quando ele começa a sonhar, ele tem um sonho relativamente modesto. Porém, à medida em que ele vai tendo a capacidade de realizar os próprios sonhos, novos sonhos surgem à sua frente. Então, certamente, a trajetória da Wizard é uma trajetória bem-sucedida. E hoje nós estamos com um foco muito grande de atuação junto aos governos, tanto na esfera municipal, na estadual e na federal. Então, quando você pensa em atingir a grande massa, você precisa estar aliado aos governos. E certamente nós temos o grande desafio no nosso país de transformar o Brasil num país bilíngue, porque hoje apenas 2% da população brasileira fala inglês fluentemente. E com um cenário de inserção internacional como está o Brasil nesse momento, com jogos internacionais, Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, o Brasil cada vez mais presente no cenário internacional, sendo apontado como a 5ª maior potência mundial, o inglês é fundamental nesse sentido. Bom, mais um aqui. Oi, meu nome é Carlos, Xará, né? E eu vi que no seu holding você procura talentos, né? Tipo, você comprou SOS, comprou várias empresas, né, que já estavam funcionando. A minha pergunta é: vocês são tipo um caça-talentos, né? Vão lá, conseguem. Porque eu criei um método de ensino e eu já uso esse método há 6 anos, né? E é um método que funciona, ele é muito simples. A minha pergunta é: há interesse da parte de vocês de estar conhecendo isso? Carlos, nós estamos aqui acompanhando hoje do CEO, Giovanni Giovanelli, e vou sugerir que você procure o Giovanni e conversar em particular com ele. Obrigado. Também aprendeu a receita, hein? Parabéns. O pessoal aqui é esperto, é ligeiro. Tem mais uma pergunta de uma senhorita aqui na frente. Pode passar, vamos lá então. Eu, assim, queria saber apenas uma pergunta. O que seria ser milionário para você?
Você podia repetir a pergunta, por favor? Porque você falou o tempo inteiro na palestra de milionário, das pessoas que buscam e conquistam. Eu queria saber, para o Carlos, o que seria ser milionário? Então, essa pergunta, ela tem várias respostas. Certamente é uma conquista, uma realização de um sonho, e ela transmite uma sensação de confiança naquele que um dia tinha uma condição limitada de ter um ganho de um salário mínimo para ter uma condição de liberdade financeira total. Mas, junto com essa liberdade, também traz uma responsabilidade. Por quê? Nós temos hoje responsabilidade com 3.000 escolas, nós temos responsabilidade com 45.000 funcionários, nós temos uma responsabilidade de ordem social, de ordem ambiental, fiscal, tributária, junto a investidores, junto ao mercado. Então, existe tanto o bônus como o ônus de você ter uma condição financeira privilegiada. Para mim, resumindo a resposta da sua pergunta, eu acredito que o sucesso somente é sucesso quando você é capaz de multiplicar e compartilhar o sucesso com outras pessoas. E uma grande satisfação que eu tenho é de, nos últimos 5 anos, haver auxiliado mais de 100 brasileiros a atingir a condição de novos milionários do país. Um deles está na capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios desse mês, Edgar Grossi, de Curitiba. Literalmente, ele tem uma trajetória linda. Ele entrou na rede recém-casado com a Débora. Ela era professora, ele era um vendedor. Resolveram abrir uma unidade da Wizard. Hoje eles têm mais de 10.000 alunos. É um casal assim exemplar. Então, isso traz uma grande satisfação, que daí o dinheiro ele já passa a ser secundário. Deixa eu te fazer uma follow-up nessa aqui. Eu tenho a sensação que o brasileiro, de uma média, né, principalmente os empreendedores, os inovadores, os que estão começando seus negócios, eles preferem ou têm uma estratégia de crescer, ou tentar crescer primeiro, para depois compartilhar. Parece que você seguiu um caminho um pouco diferente. Você compartilhou bastante através dos seus franqueados para poder crescer. É isso mesmo? Essa relação do ganha-ganha, você citou muito bem, que alguns pensam que ele tem que tirar para ganhar no futuro. Mas ele já começa errado e muitas vezes ele nunca chega a alcançar esse futuro. Então, a parceria que dá certo é quando você consegue ganhar do início. E uma das premissas que nós praticamos no nosso modelo educacional e de negócio é o seguinte: eu nunca tento tirar dinheiro do franqueado, porque eu sei que o franqueado não tem dinheiro para me entregar. Mas eu peço que ele tenha a recíproca verdadeira, que ele não tente tirar dinheiro de mim, porque eu também não tenho dinheiro para dar para tantos franqueados. Mas o que nós fazemos? Nós damos as mãos e daí nós juntos vamos atuar no mercado, porque o mercado é rico, ele é imenso, ele é próspero e tem dinheiro de sobra para você, para mim, para o presidente, para o franqueado, tem dinheiro para todo mundo. Vamos mais uma aqui? Carlos, meu nome é João, tudo bem? Qual a recomendação que você daria para um jovem empreendedor que abriu seu negócio e caiu naquela vala dos 70% de empreendedores que depois de um ano, ou até antes disso, tem que fechar o seu negócio? O que ele deve fazer? Deve repensar e abrir um outro negócio? Deve voltar para a vida executiva, trabalhar numa empresa? Qual é a sua sugestão para esse tipo de situação? Então, toda pessoa que chegou ao topo passa pelo abismo do fracasso. Vence aquele que é capaz de utilizar essas experiências negativas como uma forma de avaliação, de repensar, de avaliar e se projetar para um cenário novo. Então alguém vai perguntar: Carlos, você fracassou? Eu fracassei muitas vezes. Nos negócios fracassei muitas vezes. Então nós fazemos projetos para dar certo, mas nem sempre dão. Então temos que ter essa capacidade também de não nos deixar abater pelos insucessos. Então cada situação é uma situação particular, talvez no caso específico, a pessoa tem que voltar para o mercado de trabalho, pegar um fôlego e depois recomeçar. Eu tenho deixa eu pegar uma daqui do Campus João Show. O João Show é nosso fundador, né? Acho que você conheceu também, né? Sim, foi em Orlando. Sim. Essa pergunta vem da Tatiana Sampaio, que estuda administração. Qual foi o seu maior obstáculo antes de atingir o sucesso e como você o venceu? Tatiana, essa é uma pergunta que existem várias respostas, mas eu vou situá-la
no ano de 1987, que foi o ano em que a Wizard nasceu. Naquela ocasião, o presidente desse país se chamava José Sarney. O plano econômico que nós tínhamos no país era o plano cruzado. A inflação que nós vivíamos no momento era na casa de 60%, 70%, 80%, próximo a 100% ao mês. Então, quando meus amigos me diziam que eu era doido de começar um negócio naquelas circunstâncias da conjuntura econômica nacional, eu acho que os meus amigos tinham razão mesmo, porque ninguém, em sã consciência, pensaria em montar um negócio exatamente naquele momento. E, para complicar a vida um pouco, nós tivemos depois um outro presidente que foi eleito, e a primeira ação que ele tomou depois de tomar posse foi confiscar as contas bancárias de todos os brasileiros, deixando lá uma miséria na conta de cada um. Então, certamente, todos aqueles impasses, incertezas, aqueles momentos de indefinições de ordem política e econômica do país, lá no finalzinho da década de 80 e início da 90, foram barreiras assim que jamais pensei que seria capaz de vencer. Vamos mais uma aqui? Um ponto que eu achei muito importante na sua palestra foi saber vender. Você falou que era um mau vendedor, eu me considero um mau vendedor, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como que você se transformou num bom vendedor? Porque, para mim, hoje você parece que é um vendedor nato, né? Parece que você nasceu para isso. E mais uma coisa, já que está todo mundo pedindo alguma coisa aí, me dá um livro aí. Muito bem. O livro você já ganhou. É só pegar aqui com o Arno. E essa questão da venda, gente, realmente a gente não sabe a habilidade, o talento, o dom que cada um tem. Mas eu descobri uma coisa, nós temos a capacidade de desenvolver e nos descobrirmos com o exercício da própria profissão. Então, às vezes a pessoa pergunta para mim, mas você é mais educador ou mais empreendedor? Eu não sei. Eu sei que quando eu nasci como empreendedor, eu nasci dentro da sala de aula, dando aulas. Mas se eu ficasse somente dando aquelas aulas dentro da minha sala, na minha casa, a Wizard não existiria. Então, você tem que ter essa capacidade técnica na área que você atua e essa capacidade de colocar o teu produto. E colocar o produto em grande escala. Não adianta pôr só no teu bairro, só na tua região, na tua cidade. Tem que pensar o Brasil como um todo, o mundo como um todo. E daí é um processo de transformação. Eu tive que me transformar, que me aplicar, que ler, estudar, fazer cursos, seminários, tive. Então faz parte da dedicação de cada um. Tem uma pergunta, outra de Belo Horizonte, aqui da Rafaela Lima, que estuda jornalismo. Você considera que a felicidade passa necessariamente pela abundância financeira? Não. Eu conheço gente que é rica, milionária, pessoas que têm todo o conforto e toda a liberdade financeira do mundo, são infelizes. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e tem uma vida de felicidade. Então, essa relação entre felicidade e o ganho de cada um é uma questão muito pessoal e é uma questão de ordem existencial. Já dizia lá atrás Abraham Lincoln, você será tão feliz quanto desejar ser, independente da sua condição de ganho ser maior ou ser menor. Então, eu posso ser um milionário infeliz e eu posso ser um desempregado feliz. Eu vou fazer uma última pergunta minha aqui, depois eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho para verem uma passagem bem legal, uma homenagem muito bacana que a gente vai fazer aqui. E aí o Carlos vai fazer um encerramento dele, mas a minha última pergunta, um pouco, talvez, aí, filosófica. A gente vive num país que tem ainda muito desvio de ética, de conduta, um país que, infelizmente, e eu falo isso sempre aos nossos jovens que estão se formando, que acho que é fundamental que eles reflitam sobre isso, um país que, infelizmente, ainda parece que o legal é levar vantagem, né? Não é só se dar bem, mas é se dar bem às custas dos outros, ou muitas vezes se dar bem sem o devido esforço. E você foi muito fortemente influenciado na sua vida por uma cultura que é diferente dessa, né? Que é a cultura americana, e particularmente a cultura mormon, onde se valoriza demais o trabalho e a conquista individual. E eu, particularmente, acho que isso explica muito do seu sucesso e de quem você é hoje. Você acha que o Brasil pode caminhar nessa direção? Seria bom para o nosso país também trazer esses valores para a nossa sociedade? Você acha que isso é possível também? O presidente citou um caso que é cultural. Lamentavelmente, em nosso país, a riqueza, a prosperidade, a condição financeira
digamos, abundante, está muito associado com corrupção, associado com mau caráter. O cara é bandido, passa a perna dos outros, sempre tira vantagem. Mas eu descobri lá no início da história que existe a riqueza lícita e existe a riqueza ilícita. Tanto eu posso prosperar de uma forma honesta, íntegra, como eu posso prosperar, desculpe o termo, fazendo sacanagem. Então, a decisão, a escolha é de cada um. Então, certamente, Melzi, a minha formação de jovem e a influência que eu tive da cultura mórmon, todos os princípios, valores, me deram uma base de sustentação que disseram, Carlos, prosperar faz bem. E Deus não tem nada contra a pessoa que é próspera, desde que ele prospere, baseado em princípios, valores, integridade, conceitos de valorização do ser humano, sem passar ninguém para trás. Então, a Universidade Americana também associa o lucro como algo saudável. E matérias são dadas de empreendedorismo dentro da universidade que levam um aluno a ter projetos lucrativos. Então, acho que essa combinação da cultura mórmon, cultura americana, essa formação no exterior, me deram uma bagagem que hoje só tenho que agradecer por essa oportunidade. Que bom. Então, antes do Carlos fazer o nosso encerramento, deixa eu ver se dá tempo, a gente tem uma pequena homenagem para fazer aqui, eu queria que vocês vissem que é muito legal e se vissem um dia, talvez, recebendo essa homenagem também. Bom, dando seguimento, pensando também nos alunos egressos, a Estácio se orgulha e quer estar sempre próxima deles, agradecendo a oportunidade de ter sido escolhida para ter o papel fundamental na formação de cada um. Nesse momento, a Estácio firma seu compromisso de manter os laços com seus alunos egressos e convida a aluna egressa destaque no mercado de trabalho, Carolina Tancredi, executiva de contas do Rock in Rio, para breves palavras, e em seguida será homenageada pelo Sr. Carlos Martins. Obrigada. Eu estava falando com a Cláudia que, para mim, passou um filme na cabeça. Eu chegar aqui, que eu me formei em 2006, e ver assim, a praça de alimentação, o laboratório de informática. E, em 2006, eu comecei em 2002, a faculdade, e eu estava aí onde vocês estão. E, assim, o único conselho que eu posso dar para vocês, depois da palestra do Carlos, é que assim, aproveitem tudo que a universidade pode dar para vocês. Seja a estrutura, seja as palestras, não venham aqui por causa da hora que vocês precisam para se formar. Venham aqui para poder trocar, porque assim, o networking do profissional começa aqui na universidade. Hoje, eu falo para vocês que o meu primeiro estágio foi na universidade, que a minha ex-chefe é a Solange. E a vida dá uma volta tão grande que hoje, atendendo a Estácio no Rock in Rio, eu estou de volta com ela, trabalhando num projeto que mais para frente vocês vão saber, e que é o aluno voluntário, né, que vai estar junto com a gente no Rock in Rio, tendo algumas experiências que... Exatamente. 300 alunos da Estácio vão ser escolhidos para estar junto com a gente no evento, em algumas funções. Então, assim, aproveitem mesmo, de verdade. Eu, quando me formei, eu já tinha horas, na época era horas hack, para vender, porque eu sempre participei, sempre tive essa troca. Meu segundo estágio, meu segundo momento aqui na universidade, foi hoje nem existe mais esse departamento, que é de comunicação. E quem me veio falar dessa vaga, foi um professor. Então, assim, aproveitem bastante essa troca com os professores, falam, mostrem o que vocês querem, porque é a hora de vocês terem esse feedback, se realmente é o que vocês querem. E hoje eu me formei em jornalismo, não estou mais atuando, tenho saudade, eu me desliguei do jornalismo um pouquinho no ano passado, mas assim, foi muito importante para mim. Então, assim, aproveitem tudo mesmo, de verdade, não é blá, 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 não. Porque é o momento que vocês têm. Façam os estágios, aproveitem essa vida gostosa de faculdade, de chopada, de verdade mesmo, porque assim, a gente tem que estudar, mas também a gente tem que relaxar um pouquinho. E aproveitem estágios que ofereçam, essas palestras, de verdade mesmo, gente, faz muita diferença. O network começa aqui dentro. E quando vocês conseguirem um estágio, não se comportem como um estagiário, se comportem como um profissional, porque há um tempo atrás eu era gerente de uma empresa de comunicação
E era muito difícil escolher uma pessoa bacana, que tivesse interessada. Então, assim, faltava comprometimento, faltava responsabilidade, e vocês já estão no mercado de trabalho, no estágio. Então, é importante tudo isso para lá na frente vocês poderem colher a melhor oportunidade, e você vai criando isso você vai construindo. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito imaturo ainda. Então, é esse momento que vocês têm para amadurecer. Eu acho que é a única coisa, e foi muito importante tudo isso para mim. E eu estou muito feliz, porque hoje eu atendo a Estácio dentro do Rock in Rio, atendo a Wizard também, é meu cliente. Então, é muito legal você olhar para trás e ver que você conquista hoje um espaço numa empresa super bacana, e não só o Rock in Rio, mas como muitas outras no mercado, até a própria Wizard, a própria Estácio. Então, aproveitem muito esses momentos mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui, dando essa volta, né, que a vida é um ciclo, e hoje estou de volta aqui com várias pessoas que eu trabalhei, e estou bem feliz. Obrigada pela homenagem, obrigada, Rogério, obrigada, muito legal. Deixa o Carlos fazer essa entrega para você. Parabéns. E o Carlos para fazer o encerramento para a gente, por favor. Deixa eu só fazer um jabá do Rock in Rio. Vamos lá. Pedi, né? Então, gente, olha, aproveitem essas oportunidades que a Estácio vai oferecer para vocês estarem junto com a gente, com essa competência, com essa responsabilidade, com comprometimento. A Wizard também vai estar com a gente mais para frente falando de algumas ações que ainda estão sendo desenhadas. Em setembro, a gente vai estar junto. Dia 4 começam as vendas. Vocês vão no Rock in Rio musical, que está aqui na Cidade das Artes, que é bem bacana, que vocês vão gostar, e em setembro a gente se vê. Agradeço ao presidente Melzi pelo convite. E encerro o seguinte: quer ter sucesso de verdade? Acredite em você, acredite em Deus, acredite nas pessoas, acredite nos seus sonhos, no seu potencial, e leia o livro Desperte Milionário, que é em você. Obrigado. Carlos, você quer uma lembrancinha da Estácio para você também? Obrigado. Por favor.